A Força-Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná ofereceu na última sexta-feira denúncia contra o ex-presidente Lula, o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, pelo crime de lavagem de dinheiro. Eles são acusados da prática do crime de lavagem de dinheiro por meio de doações para dissimular o repasse de R$ 4 milhões durante o período compreendido entre dezembro de 2013 e março de 2014. Conforme consta na denúncia, os valores ilícitos foram repassados mediante 4 operações de doação simulada realizadas pelo Grupo Odebrecht em favor do Instituto Lula, cada uma no valor de R$ 1 milhão. A existência de contas correntes informais de propinas entre as empreiteiras Odebrecht e OAS com o Partido dos Trabalhadores, a partir das quais foram repassados valores milionários para aquisição e reforma de imóveis em favor do ex-presidente Lula, uma cobertura triplex no Guarujá e um sítio em Atibaia, já foram reconhecidas pelo Juízo Federal da 13ª Vara de Curitiba e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em feitos conexos. No âmbito desses processos criminais, também foi reconhecido que tais contas correntes de propina foram alimentadas com vantagens indevidas auferidas pelas empreiteiras OAS e Odebrecht mediante a prática de crimes de cartel, licitatórios e de corrupção em detrimento da Petrobras. Os repasses ilícitos da Odebrecht ao ex-presidente Lula, que totalizaram 4 milhões e são objeto da denúncia apresentada na sexta-feira, tiveram a mesma origem ilícita, crimes praticados em detrimento da Petrobras, e seguiram a mesma sistemática: dedução em caixas gerais de propinas de empreiteiras com o Partido dos Trabalhadores, que já foi reconhecido em ações penais julgadas pela Justiça Federal em primeira e segunda instância. No presente caso, as investigações apontam que, para dissimular o repasse da propina, Marcelo Odebrecht, atendendo ao pedido de Lula e Okamoto, determinou diretamente que o valor fosse transferido sob a forma de doação formal ao Instituto Lula. Porém, conforme indicam as provas reunidas, os valores foram debitados do crédito ilícito de propina contabilizado na planilha Italiano, mais especificamente da subconta chamada Amigo, rubrica referente a Lula conforme as provas, na qual foi inserida a anotação Doação Instituto 2014, no valor de 4 milhões, como demonstrado por reprodução da planilha incluída na denúncia. O procurador da República, Alessandro Oliveira, destaca o amplo conjunto de provas que permitiram fundamentar a denúncia. São centenas de provas de comunicações a planilhas e comprovantes de pagamento que ligam a doação formal de altos valores a possíveis ilícitos praticados anteriormente. Isso demonstra a complexidade e a verticalidade da análise realizada pela Força-Tarefa em diversas fases, nesse caso a lavagem de dinheiro, mas sem perder a noção de um contexto mais amplo de práticas. Em decorrência dos fatos denunciados, o Ministério Público Federal pediu o perdimento do produto e proveito dos crimes, ou do seu equivalente, incluindo aí os valores bloqueados em contas e investimentos bancários em espécie, apreendidos em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, no montante de pelo menos R$ 4 milhões. Esse valor corresponderia à propina repassada mediante doação simulada ao Instituto Lula. O Ministério Público Federal requer ainda, em relação a Lula e Okamoto, a devolução para a Petrobras, a título de reparação de danos, de valor correspondente à propina recebida, e com respaldo em precedentes do Supremo Tribunal Federal, a condenação dos denunciados por danos morais causados à população brasileira mediante a prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Conforme apurado no curso das investigações, Marcelo Odebrecht e Antônio Palocci ajustaram em 2010 a provisionar 35 milhões do saldo constante na planilha Italiano para atender gastos e despesas demandados por Lula, o que levou à criação de uma subconta chamada Amigo na planilha de controle da conta corrente de propinas entre Odebrecht e o Partido dos Trabalhadores. Tal conta era controlada por Marcelo e os pagamentos destinados ao Partido dos Trabalhadores e a Lula eram negociados diretamente com Palocci. E-mails e planilhas apreendidos em buscas e apreensões realizadas em fases anteriores da Operação Lava Jato e outras provas materiais corroboram os fatos criminosos, já confessados por Marcelo e Palocci, que optaram por colaborar com a Justiça para o esclarecimento da verdade.
Comunicações mantidas entre os envolvidos à época dos fatos, juntadas na denúncia, comprovam que Marcelo comunicou ao então supervisor do setor de operações estruturadas do Grupo Odebrecht, Huberto Silva, que Palocci havia avisado que Okamoto entraria em contato para a realização de doação oficial ao Instituto Lula no valor de 4 milhões. Marcelo registrou ainda que, embora a quantia fosse formalmente repassada como doação, o dinheiro deveria ser debitado do saldo de propina da conta amigo. Esse e-mail data de 26 de novembro de 2013. O primeiro depósito no valor de 1 milhão ao Instituto Lula foi realizado pouco tempo depois, em 16 de dezembro de 2013. Foi anexada na denúncia ainda cópias dos 4 recibos de doações realizadas em favor do Instituto Lula, ocorridos em 16 de dezembro de 2013, 31 de janeiro de 2014, 5 de março de 2014 e 31 de março de 2014, totalizando 4 milhões de reais. Além disso, o registro do valor repassado pelo Odebrecht ainda consta em planilha Excel chamada Previsão, localizada em mídia apreendida em poder de Okamoto, então presidente do Instituto Lula, durante a 24ª fase da Operação Lava Jato. A denúncia também foi instruída com cópia de procedimento de fiscalização da Receita Federal, que analisou de forma detalhada as atividades do Instituto Lula. Foram reunidas pelas autoridades fazendárias inúmeras provas, inclusive dezenas de e-mails trocados por diretores e empregados do Instituto, que demonstram a existência de uma confusão patrimonial flagrante entre o Instituto Lula, a Sociedade Empresária Lius Palestras, Eventos e Publicações Limitadas e o próprio ex-presidente. O problema é o seguinte: o que é crime para a direita não é crime para a esquerda. Então, assim, eles estão investigando lá no Supremo e querem investigar aqui também parlamentares que contrataram empresas para alimentar seus sites, e nesses sites e também nas páginas dos donos dessas empresas, haveria convocações para atos pró-Bolsonaro. E eles estão dizendo que isso aí é financiamento, né, desvio de verba pública. Só que é o seguinte, eu levantei que PSOL e PT também contratam empresas, que também têm páginas, e que convocam para esses atos de antifas aí. Eu não estou entrando no mérito que ato é bom, que ato é ruim, porque eu acho que ato é democrático. Né? Agora, se é crime para os parlamentares da direita, teria que ser crime para os da esquerda. Eu defendo que não é crime para nenhum lado. Mas não é correto ser crime para um lado e não ser crime para o outro. Ah, porque Bolsonaro ganhou com base em fake news. Ninguém consegue me apresentar qual foi a fake news. Estou com um texto aqui na bolsa de uma pesquisadora estrangeira que fala que houve fake news na eleição brasileira em 2018. Sabe qual é o exemplo que ela dá? Um vídeo que rodou na eleição dizendo que a facada era falsa. Ou seja, o exemplo de fake news traz Bolsonaro como vítima. Sim. Então, por que essa esquerda aqui não me mostra a fake news que elegeu Bolsonaro? Eles não aguentam a verdade. A verdade é que o povo não suporta a hipocrisia deles. Entendeu? O povo não suporta quem defende negro só quando o negro concorda. Não suporta quem defende mulher e gay só quando mulher e gay concordam. O povo não é trouxa. Entendeu? Então essa esquerda fez o povo de trouxa por muitos anos. Aí nós elegemos a direita. Estou feliz com tudo que está acontecendo? Não estou. Tenho críticas, um monte. Nunca deixo de fazer. Agora, desculpa, a eleição de Bolsonaro foi real. Foi a demonstração que nós não suportamos a hipocrisia deles. Eles têm que... Ou eles enfrentam essa verdade, ou eles vão continuar com esse teatro dessa tal fake news que elegeu a direita. A direita é uma realidade. Uma realidade na Hungria, uma realidade nos Estados Unidos, uma realidade no Brasil. É a prova do fracasso deles. É isso que eles não aguentam. Eu percebo que a atuação da senhora na CPI, ela traz uma credibilidade jurídica e também essa questão. Eu vi que a senhora perguntou, inclusive, eu não lembro para quem é que estava participando, mas o que configurava a fake news, né? Para que ficasse claro. Sim, porque veja bem, foi o que eu falei. Fazem um meme de mim
com a imagem do Capitão Caverna, por causa do cabelo. Isso não é fake news. Eu raramente penteio o cabelo. Hoje foi um dia excepcional, que eu vim aqui ver você. Gente, desculpa, não é fake news. Pode ser uma grosseria, pode ser uma charge, pode ser uma brincadeira, pode ser qualquer coisa. Eu posso achar aquilo super engraçado, eu posso me ofender, porque também tem o sentimento da pessoa naquele dia. Mas não é fake news. Então estão misturando um monte de coisa esquisita para criar uma situação de gravidade que não existe. O que eles querem com essa CPMI no Congresso, talvez até com a nossa aqui, ainda não está claro para mim, com o inquérito no Supremo, é criar argumento para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Entendeu? O objetivo é só esse. Como eles não têm argumento, nem para impeachment, nem para cassação de chapa, eu participei da campanha do Bolsonaro, uma campanha pobre. Uma campanha feita pela população, na raça. Teve nada disso aí que eles estão falando, eles não aguentam. Eles querem tirar. Só que não basta tirar o Bolsonaro. Entendeu? Tem que tirar o Mourão. Então, eles estão criando material, para levar para o TSE, para caçar a chapa. Esse é o objetivo deles.